Chegamos conectados com vocês, conectados comigo, Priscila Menuti, e conectados com os nossos convidados. É uma conexão total. Mas antes, porque o outro programa da semana passada eu comecei enlouquecidamente. Mas se inscrevam no canal, balanga o sininho antes que eu esqueça e meu produtor me mate. Galera, vocês aí conectados com a gente e eu aqui conectadíssima com vocês e os nossos... Gente, quem aqui nunca quis ter sucesso na vida? Você aí desse lado, quem? Me diga, quem não quer ser assim, grandioso, ter sucesso absoluto? Os nossos convidados de hoje vai trazer tudo sobre ter sucesso absoluto. Estamos aqui também, olha, eu vou falar o popular, treinador de pessoas, se ele me permite ser assim popular, porque ele é de um grau nossa, tá lá em cima, topzera. Vou até dar uma... Gente, Júlio Mariano e Gael, o seu filho maravilhoso, muito obrigada por aceitar esse humilde convite. Obrigado. Quero saber tudo sobre esse projeto e sobre isso, treinador de pessoas. Então, para começar... Vamos começar. O que acontece? Quando a gente se conheceu, Priscilinha? Quando a gente se conheceu, foi um vucu-vucu ali fora. Então, e o que acontece? A gente vai fazer aqui um bate-papo. Para estarmos mais conectados, existe uma ferramenta, que é uma respiração. Se nós três respirarmos juntos, existe uma conexão entre o nosso cérebro, então uma captação de informação maior do que o normal. Por quê? Porque o que a gente fala é só 7%. O que a gente transmite através do nosso sistema nervoso autônomo é o restante. Então você está me sentindo. Você vai sentir o Gael e a gente chegou aqui e sentiu. Você nos recebeu, mas mesmo sem se conhecer. Para a gente começar a falar, vamos fazer só 4 ciclos de uma respiração? Bora. Então a gente faz assim. A gente vai puxar em 3 pelo nariz. E quando a gente puxar, a gente vai usar o diafragma, as intercostais e a subclavicular. Deixa abrir todo o peito. Porque aí oxigênio a gente consegue até pensar melhor. E vai soltar também em 3, conduzindo. E quando eu solto, minha barriga vai para dentro, que nem um fole. Ela empurra, certo? Então a gente vai fazer 4 ciclos juntos, pra gente se conectar. Vamos lá? Let's do this. Yes. Just this. 3, 2, 1. Última, vai longo agora. Longo. Segura um pouquinho sem ar nos pulmões. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. Inspira. Isso. Essa mudança que existe, que é uma brincadeira bioquímica que a gente faz entre o oxigênio e o dióxido de carbono dentro do corpo. E aí muda a nossa bioquímica, muda a nossa comunicação, a gente já se acalma. A frequência do cérebro dá uma baixadinha, sai de beta e vem pra alfa. Então tipo assim, entendeu? Mais legal. Fica mais legal, fica mais calmo. Sim. A gente começa naquela gritaria, naquela loucura e agora eu tô na paz. Tá na paz, até pra falar disso. Exatamente. Então hoje, essa parte de treinamento de pessoas, né? Tem a parte física, onde eu fiz uma carreira extensa, tem a parte das respirações, que hoje eu entro em colégios, universidades, e é o meu sacro ofício levar para todo mundo. Certo. Que eu fui muito incentivado pelo Eric Adams, o prefeito de Nova York, que instituiu 5 minutos de breathwork e mindfulness em todas as escolas públicas de Nova York. E daí eu falei, poxa, se lá foi instituído, aqui também deve ser bom, né? Deve ser bom. E ajuda muito as crianças não só a se acalmarem, mas eu entendo que os professores também têm uma vida que eles levam para dentro da sala. E cada criança, além de ter, cada uma tem uma inteligência diferente das 9 inteligências de Howard Gardner, como elas entendem aquele conteúdo. Então imagina as crianças chegando
e fazendo, por isso que dar o exemplo é tudo, né? Fazendo exatamente o que a gente fez para poder absorver o conhecimento. Porque muitas vezes o processo, né? O processo que a pessoa faz, e eu acompanho algumas pessoas, tanto do treino, da respiração, como é que você está transmitindo isso? Então a pessoa está recebendo diferente. E na comunicação, você como uma boa comunicadora já deu para ver que você é, a obrigação de ser entendida é nossa. Tá. E a gente nunca questiona se a pessoa está entendendo, a gente só manda, né? passa informação. E aquela cena da indígena onde o cacique fala e depois ele passa, né, o cajado e todo mundo vai falar o que entendeu o que ele falou. E se não ficou entendido, no final ele repete, até se fazer entender. E a gente não tem esse tempo hoje em dia na sociedade, né? É correria, pauleira, ninguém nem se conhece direito. E existem esses exercícios de conexão, que eu acredito que eleva a nossa consciência. E eu consigo acompanhar algumas pessoas, tanto para chegar em performance física, como sair às vezes da ansiedade. E as crianças, TDAH, hiperfoco, ajuda no âmbito geral. Isso é muito interessante. É muito legal. E como que você chegou de ter visto, né, lá fora, como você introduziu aqui no Brasil? Isso era assim, eu fiz o primeiro curso onde existia respiração, essa técnica. Isso. A primeira vez que eu entrei em contato com isso, eu fui iniciado pelo meu pai. Meu pai sempre estudou na Rosa Cruz, maçonaria, na Provida. Tá. Espiritismo, ele é cristão, foi cristão, então assim, ele frequentava tudo, ele era um buscador. Entendi. E eu sempre estava com ele, assim como o Gael está comigo. E eu fiz um curso de filosofia onde eu aprendi as respirações com 8 anos de idade, é o mesmo curso que ele fez. Então já fazia parte do nosso cotidiano. Tá. Mas a prática, né, constante disso faz com que você seja aquilo. E aí você quer passar, quando você... Porque existe aquelas 3 perguntas básicas, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Para onde eu vou? E quem eu sou, né? E aí você chega naquilo, eu falo, eu preciso passar isso para as pessoas. Como eu falo, eu sou um treinador. Então eu consigo e eu acredito que qualquer pessoa pode ser sucesso absoluto nos objetivos dela. Não em relação aos outros, naquilo que ela deseja. É só treinar. Ah, mas o Neymar nasceu com... Não interessa. É 1 em 1 milhão. Sim. Nós somos aquilo que a gente acredita que pode ser. Então vamos treinar. Então a gente só precisa tirar as pessoas da inércia, dar algumas ferramentas e cada pessoa se conecta com uma ferramenta. Por exemplo, você, Júlio, eu gosto mais das respirações. Vamos nas respirações. Eu entendo, como a gente estava conversando, mas está treinando? Não posso, estou sem tempo. Legal. Então a gente consegue fazer o jejum intermitente, consegue fazer a respiração e uma meditação guiada até para o seu corpo acelerar o metabolismo. Certo. Tipo, tem um jeito. Tem um jeito. Até você ter consciência, traz para você resultado. Tem um estudo que foi feito com as camareiras nos Estados Unidos, 600. Elas trabalhavam o dia inteiro e perguntaram, quem treina aqui? Ninguém, né? Não tem tempo. E aí... pegou metade dessa turma, botou numa sala de aula e falou, olha, vocês agacham 100 vezes por dia, vocês fazem a remada quando vocês relacionaram o movimento do corpo humano ao treinamento na academia. Tá. E falaram, vocês gastam a mais do que uma pessoa normal, 3.600 calorias, você mexe o músculo e explicaram para elas. Depois de 6 meses, fizeram a avaliação. Essas que tiveram informação, não começaram a treinar, todas emagreceram, e todas tiveram um resultado melhor no exame de sangue. Boa. Olha que legal. Olha, isso é ótimo. Então isso é a mente informada, ela traz outro resultado. Por isso que conhecimento é poder, mas aquele que você põe em prática, né? Não adianta só ter e não colocar em prática. Também, aí é vazio. É outra coisa. E os pilares para chegar no sucesso absoluto? Os pilares que são trabalhados são a parte física, né? A parte mental e a parte espiritual. Cada um, através desse processo, vai chegar ao seu cume de trás para frente ou de frente para trás. Porque eu entendo que tem pessoas que são mais materialistas. Então você vai lá na matéria e consegue mudar o corpo dela. E a partir do momento que ela tem uma sensação de vitória do corpo físico, emagreceu, tá bonita, autoestima, ela passa a trabalhar a mente. Ela passa para um segundo estágio, porque a disciplina
do treino físico, ela capacita a sua mente. E a disciplina da mente capacita o seu espírito. Então você pode começar daqui para lá ou de lá para cá. Você pode começar de trás para frente como de frente. Depende a ordem. Depende a ordem. E aí quem que traz isso para as pessoas? Quem tem um olhar, o treinador, né? É a mesma coisa, eu vou olhar. Como você vê isso? Sentindo as pessoas, entendendo a vida dela. Aí se eu faço uma anamnese, converso, faço uma consulta, respiro com ela, e aí você vai entendendo. Porque as pessoas, elas expõem através do movimento, através da fala, através dos processos de experiência que ela passa, quais são as dores, quais são as necessidades e quais são os objetivos. Então, pela dor é mais fácil você entrar. Sempre, né? Pelas necessidades de agradar. E o objetivo você celebra junto com ela quando você chega no ponto que ela quer. Ela chega no ponto que ela quer. Que nunca acaba, né? Não. Porque você vê, a gente tem. É constante. É um processo, parece que eterno. É eterno. Por isso que é meio piegas, mas é o que falam, né? O prazer tá na jornada. Mas quando você tá subindo a montanha, é difícil você falar pra alguém, não, o prazer tá agora, na jornada. O cara tá ralando. É um momento, entre aspas, sofrido, porque ele tá botando força ali pra iniciar o processo. Então tem o conhecimento, tem esse conhecimento, mas a forma que ele é colocado, só a pessoa pode sentir. Exatamente. E o Gaelzinho, olha isso. O que Gael já também dá treinamento? Gael, ele vai comigo nas apresentações, no ISPA ele vai direto, e ele complementa aquilo que eu acabo falando. Por exemplo, nesses aspectos mentais hoje que a sociedade, né? O Brasil é o número 1 em ansiedade, o 5º do mundo em depressão, certo? E por que isso, né? Então vamos buscar o porquê. Como é que a gente consegue entender esse processo, sendo que a gente nem é um país de primeiro mundo? Sim. Para isso existem exemplos que a gente traz, e aí que ele entra comigo, para mostrar para as pessoas que uma conduta de disciplina, por isso que eu misturo muito. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. A mentalidade do samurai com a filosofia aristotélica, ou Platão, ou Sócrates, né? A gente traz. E ele gosta muito de trazer uma situação, até para essa conduta emocional, do Miyamoto Musashi, que é um dos samurais, o samurai mais conhecido, né? Foi o samurai mais conhecido por ter usado 2 espadas e ampliado a mente num grau que ninguém ampliou. O que você tem para falar do Miyamoto? Sim, hoje em dia as pessoas estão muito estressadas, tirou ruim na prova, fica muito estressado e acaba não sentindo felicidade com o que está acontecendo. Mas na época do Miyamoto era 100 vezes pior. Ele batalhava, ele tinha que concentrar 100%. Se ele se estressava, game over, acabava. Então ele treinou a mente dele para ficar calmo e coletivo dentro do estresse. E como que ele fez isso? Sim, quando ele era só uma criança, ele amava arrumar briga. Ele viu que um samurai estava querendo fazer duelo e ele foi. Ele tinha um skill com isso e ele derrotou. Ele reconheceu o talento dele e ele foi batalhando outra pessoa. E na vida dele, ele escreveu vários livros. Você já leu The Book of Five Rings? Menino, o book tá na mesa, é só isso que eu entendo. Só sei que o book tá na mesa. Traduza, por gentileza. Sim, esse livro conta a história do Miyamoto. Menino. Fala sobre os aspectos que ele usou na vida dele, a consciência, a respiração e a mentalidade dentro da luta. A maior batalha dele era versus Kojiro, que era o maior samurai da época, antes do Miyamoto. Antes dele? Antes do Miyamoto? Não, antes do Miyamoto derrotar ele. Então ele usou, em vez de entrar no pânico, de, meu Deus, eu vou ir versus um cara muito bom. Ele usou todas as cartas que ele tinha pra ele vencer.
usando a mente do oponente. Ele foi direto na mente. Sim. Ele fez ele ficar raivoso. Ele chegou 3 horas atrasado. Imagina no Japão, Eita. aquela época, chegar 3 3 horas horas atrasado. atrasado. Sim, com uma espada de madeira. De madeira? De madeira. Imagina o desrespeito. Nossa senhora. O cara, ele ficou pistola, muito raivoso. Muito. Não, até eu ficaria assim. Se fosse na É. época. Só que tem um filósofo que ele falou assim: quem controla suas emoções é o seu mestre. E o Miyamoto fez isso. He was blind by rage. O Kojiro ficou muito raivoso e ele foi pra atacar. Ele jogou a capa da espada no chão. No Japão, naquela época, significava que ele estava preparado para morrer. Tá. Atrás do Miyamoto tava o sol. Que o Kojiro não conseguia ver direito. Ele fez tudo para ele ganhar. A psicologia. E ele atacou e venceu. Mas isso tudo usando A mente. a mente. Se ele tinha entrado no pânico, não ia ser assim. Ele ia chegar na hora e ia cortar ele. Ia perder. E aí, Sim. esse exemplo que ele é gosta, muito bom. que são os desafios diários, né, que a gente tem. Em todas as situações, ou a gente reage ou a gente age sobre reflexão. E o Miyamoto, essa história que é a mais famosa da luta, mais famosa do Miyamoto Musashi, é um grande exemplo para cada momento do nosso dia, até quando você vai entrar no podcast. Qual o seu nível de ansiedade? O que você está sentindo? Como você vai se comportar? Você trata não o podcast como seu inimigo, mas a situação como sua amiga. O que eu posso fazer melhor Traz pra gente. para chegar como ele chegou? Chego atrasado? Chego na hora? A luz tá onde? Pensar nos detalhes, porque esses detalhes te fortalecem perante aquele seu desafio, né? É um grande exemplo, por isso que se você botar essa história na mesa e for detalhando para cada situação que hoje você tem de desafio, que a gente vive mesmo, né? Que cada um a gente guarda, né? Porque a gente não fica compartilhando tudo com os outros. Não. É que, tipo assim, parece que com compartilhar essas coisas, essas sensações, parece sinal de fraqueza. É. E acho que naquela época também era. Também, mas Era também, mais ainda. e não tinha muita comunicação, né? Não. Naquela época saía pra andar, chegava depois de um mês. Não é? Escrevia-se muito, né? Só que o que ele fez? Que hoje em dia não faz. Hoje em dia tem expectativas Muitas. do que alguém vai pensar sobre você, Muitas. sobre o que as pessoas estão te olhando, não estão olhando. O que vão dizer, o que não vão dizer. Pro Miyamoto, isso era um peso. E ele tirou todo esse peso. Ele não tinha expectativa nenhuma. Ele usava a mente pra calmo e nada acontecia de mal. Gente, que Muito sabedoria. legal, né? Gente, eu não teria essa sabedoria, não. Quer dizer, hoje eu não tenho essa Não, mas por isso a gente estuda e troca, né? É uma troca. O conhecimento que você tem, eu vou aprender e a gente vai. Todo mundo aprende com todo mundo. Exatamente. As conexões, Sim. né? E quando você começou com o treinamento com o Gael? O Gael, quando. Quantos aninhos? Uns 2 anos e meio, assim. Quando eu vi algumas. Porque assim, eu comecei a entender as inteligências dele, como ele se manifestava. E eu falei, nossa, a gente precisa trabalhar isso, né? Eu vi que ele já tinha ali uma tendência a ter hiperfoco, TDAH, que ele era uma criança muito tímida, mas não era tímida. Depois eu fui estudar as 9 inteligências de Howard Gardner e vi que ele tinha uma inteligência que é a intrapersonal, que é uma pessoa timidez, né? que ele nunca fez nada com os outros que ele não gostaria que fizesse com ele. Só que essa inteligência, se você não sabe modular ela, aquela criança fica para trás. Ela fica no canto, ela não fala com ninguém. Então a gente foi trabalhando, eu fui trabalhando isso e desenvolvendo estratégias mesmo. Eu escrevia num papel. Então a intrapessoal, como é que a gente fez?
Você vai fazer, a gente vai aprimorar a comunicação. Então eu fiz 3 perguntas e todo lugar que a gente ia, ele fazia 3 perguntas para todas as pessoas. Ah, tá. E aí, foi tipo, literalmente um treinamento. Foi um treinamento. Literalmente. Foi um treinamento. E ele tem inteligência linguística. Então a primeira língua dele é o inglês. Aí ele fala francês também. E ele fala português, está estudando japonês. E aí ele fortaleceu tanto no inglês que todas as escolas que ele ia, ele se destacava. E isso que acontece com as suas inteligências. Quando você trabalha e aprimora elas, você ganha autoconfiança. Sim. Então ele foi treinando a luta, o wrestling, o jiu-jitsu. E aí as situações vão aparecendo, todo mundo tem seus testes, né? E ele foi testado algumas vezes, porque ele sempre foi da equipe de xadrez do colégio, então acabou sofrendo alguns bullying, mas ele rapidamente, por ter, sabe, né, jiu-jitsu, autodefesa, tomou algumas atitudes que conteve as situações e a partir desses momentos, porque ele já estudou em vários colégios, as pessoas começam a ter respeito, né? Porque elas te testam até o limite que Sim. você se posiciona. E ele sabe se posicionar. É isso que eu ia perguntar pra ele. E como aguentou? Porque a gente sabe que jiu-jitsu é disciplina, não sai batendo em todo mundo. E eu lembro, agora eu vou te... Sofrendo bullying. Eu vou contar, a primeira vez, porque depois ele, agora, que nem nesse colégio novo, teve 2 situações, ele já vai e já resolve. Mas a primeira vez ele tava relutante. Aí eu falei pra ele assim, Gael, chegou a hora de você se defender, senão você vai parar de treinar. Aí eu falei, você vai ter que revidar e vai ter que controlar o cara e mostrar o que você sabe. Daí ele olhou e falou assim, mas pai, só existe essa solução? Eu falei, não, existe várias, mas nesse momento você vai fazer essa que seu pai tá mandando. Vai ser essa. Aí eu falei, depois que ele resolveu, aí foi lá, né, fez o que tinha que fazer no menino, aí eu falei, fica perto desse menino, porque é esse aí que faz você evoluir. Exato. Quem te provoca, que te faz evoluir, né? Exatamente. É que nem eu, mais do que eu, né, sofria bullying e tudo mais, tanto é que eu reverti a situação. Eu fazia o bullying primeiro. Você Antes foi que estratégica. fizesse. Exatamente. Então, o seu pai fez literalmente certo, ficar perto desse, que é isso que vai fazer você ser mais forte, ser mais evoluído. E aí ele foi ganhando espaço. E ele tem o espaço dele. Foi o que eu fiz igualzinho também. Olha que legal. Boa. E sem ter a consciência, nem tinha sido treinada pra isso. Mas é empírico. Mas sabe o que eu falo? Tem uma história de Buda muito legal. Que ele tá andando com os discípulos e aí ele para conversar com o bêbado. E aí ele fica lá 2 horas e os discípulos no sol. E aí os discípulos vêm e falam, mestre, estão aqui no sol, você tá 2 horas conversando com o bêbado. Ele fala assim, é porque ele só falta parar de beber. Então assim, é justo para todo ser humano, quem estuda, quem não estuda, quem é treinado, quem não é treinado, acessar o conhecimento, e você acessou. Por isso que eu sempre toco nessa tecla, respiração e mindfulness, que é o silêncio. E é no silêncio que a gente tem a nossa conversa com o nosso Deus, né? Sim. Com a nossa consciência, com a energia suprema, o que você quiser chamar. Quando você está em silêncio, quando você está... Como a gente termina a nossa respiração aqui, você... Tipo, deu até uma paz, muito legal. E não é, porque às vezes... E o Literalmente. silêncio tem 2 aspectos. Silêncio... Tem uma aula que eu gosto muito que o professor na meditação ele fala: pratique imobilidade física e mental. Porque ficar em silêncio, mas pensando no problema, Não é, né? não é. Não é. Então Mas, hoje um facilitador de breathwork, ele tem uma grande responsabilidade, que é o que eu falo, a energia da respiração, da meditação é uma energia burra. Porque se a pessoa, se você entra num estado meditativo e eu não entendi que você está com a sua cabeça cheia de problemas, de raiva, de ódio, de preocupações, você vai se aprofundar nessas preocupações. E a intenção é que você crie novos caminhos, porque assim, nós temos a nossa... Para o cérebro não importa esse cenário aqui. Sim. É só a sinapse. É uma sinapse que vai despertar sentimentos, é o que a gente estava falando antes da comida, né? Então eu olho o ambiente aqui, eu olho de um jeito, ele olha de outro e você de outro, mas não importa. Desperta no meu cérebro uma ação. Quando a gente respira e faz meditação, nós criamos novas sinapses, né?
E aí, com essas novas sinapses, são novos caminhos que, em frente a um problema, eu começo a agir de forma diferente. Isso chama-se evolução. Certo. Olha que legal. Que doido. Daí, pode-se acontecer a neuroplasticidade, onde o meu cérebro, ele aumenta a densidade dele, fixando essas novas conexões neurológicas. Boa. Até o momento da criação, que chama-se neurogênese, que você cria novas células no cérebro. E sabe como? Aí é o mais bonito da vida, né? Sendo testado. E esse teste fizeram com as crianças. As crianças estudavam a matéria, estudava 4 vezes e fazia a prova. Segundo grupo, estudava uma vez e fazia 4 provas. Quem aprendeu mais? Quem fez as 4 provas seguidas, errando, falando, não lembro. Mas você mesmo se forçando a lembrar aquilo, você mesmo se testando, se julgando, isso faz a neurogênese. Nem o nível mais fácil, tipo, né? Seria, eu quero estudar seria de novo. Quero estudar. E você se pôr a prova, por isso que a criança que luta campeonato no jiu-jitsu, ela fica muito melhor que aquele que só treina na academia. Que ele fica se pondo à prova, emocionalmente. É teste. Dá ansiedade, dá um pouco de medo. O medo é importante, como o Rickson Gracie falou. Ele falou, se você não tem medo, você perde até a adrenalina. Sim. E a adrenalina potencializa suas capacidades. Só que você precisa aprender a pegar o medo e colocar na direção que você quer. Sim. Trabalhar lado a lado com ele. Exato. E para isso é instrução. Porque tem pessoas que têm mais medo, mas se ela for instruída, talvez seja o mais forte. E tem pessoas que têm menos medo. E talvez ela perca tanto medo que ela vai ser inconsequente numa ação e perde a vida. Então é aquilo, né? Você encontrar o caminho do meio para você, que também não é como o meu. Não, Por isso que cada um tem. seu. Por isso que eu acho legal quando as pessoas chegam e falam assim: me dá uma opinião sobre esse meu problema. Né? Como? Pense sobre isso. Como é que é? Como? Você pensou, teve outro tipo de vida, viveu em Marte, eu vivi na Lua. Você pode me dar uma opinião? Tipo assim, mas como? Tá. E tem gente que gosta de dar opinião na vida dos outros. Pior é isso. A maioria hoje em dia gosta. E dá opinião, ou seja, se torna responsável por aquela atitude. Então, começa a trazer problema pra si quando as pessoas dão opinião. Faz isso, faz aquilo, faz E aquilo. como trabalhar essa pessoa que está recebendo essa opinião? Ela precisa entender os processos, aí que faz o trabalho. Então, assim, nessa parte de acompanhamento de treinamento... Eu tô pirando aqui, gente. É, muita coisa. Muita coisa. Nessa parte, por exemplo, então eu encontro as pessoas 2 vezes por semana por uma reunião no Zoom que a gente faz as inspirações. Tá. Dentro das inspirações, a gente começa a buscar palavras. E essas palavras aparecem. Então a gente fazendo uma inspiração, uma meditação, hoje eu vou falar, Cilinha, qual a palavra que vem na sua mente? Amor. A gente vai buscar uma situação de maior amor na sua vida. E a gente vai entender como você visualizou aquilo. E daí a gente começa a te explicar o processo pelo seu sentimento do amor. Mas e aquela pessoa que ficou dando opinião? Será que... Mas o problema não é a pessoa, é a que pediu, né? Então. É ela que a gente tem que trabalhar. Quem dá opinião, aí continua, é sucesso, até ela entender também. É essa pessoa que assimilou essa opinião, né? Porque a troca existe, os seres humanos eles caminham dessa maneira. Mas aí é evolução, não tem jeito. Você vê, se a gente pegar a maiêutica de Sócrates, o que ele fazia com todo mundo? Maiêutica, perguntas. Ele não falava nada. Ele falava, me conta, o que aconteceu? Ouvindo. E o que você sentiu? O que você pensa disso? Só ouvindo. E olha que legal, ele fazia isso com a cidade toda, por isso que ele teve, né, foi julgado e foi pena de morte. Ele entendeu, por que ele ficou para morrer? Porque ele entendeu o processo de evolução de toda a cidade. Ele entendeu a função dele, com as respostas de todos, ele entendeu a função dele ali. E quando ele teve a chance, falou, você tem que sair da cidade, some daqui. Vai ter que sumir. Ele falou, não, eu estaria negando tudo isso que eu passei e venho pregando de filosofia. Eu não posso negar o conhecimento. Não. E ele aceitou tomar o veneno. E antes de morrer, o filme é muito bonito, é um filme antigo, né? Os discípulos e a esposa do lado dele, chorando, ele se cobriu depois de ter tomado cicuta, ele tirou e falou, que vocês estão chorando? Vocês estão me envergonhando. Eles falaram, não, mestre, porque você vai morrer injustamente. Ele falou, e queria tu que eu morresse justamente? Okay. Quem morre injustamente? Então fez besteira, né? E ele estava sendo injustamente. Ele cobriu e foi. Então é esse conhecimento que a gente traz através de técnicas acessíveis e claras, porque
falar de conhecimento, você vê, vai aprofundando, fica muito complexo. Fica. Então precisa ser coisa fácil. Pegou o corpo, coisa fácil, Priscilinha. O que a gente precisa? Choque no corpo. Banho gelado, jejum É que eu intermitente. até perguntar, eu vi a sua imersão, é sempre? Eu faço sempre, mas eu vario a temperatura. Porque eu entendi, eu patenteei 10 protocolos, Certo. junto dos estudos científicos. Cada temperatura, o horário do que você faz a imersão, o tempo que você fica lá te traz um resultado, um tipo de resultado. Então as pessoas precisam ir trazendo com esses protocolos conhecimento para as pessoas a respeito da imersão. Outro dia um rapaz comprou uma banheira e falou assim: ah, Júlio, eu comprei a banheira, agora é só fazer? Eu falei: eu vou te levar na porta da academia e vou falar assim, agora é só treinar. Entra e vai. Ele, como assim? Eu falei: pensa na academia, vai lá, agora é só treinar. Treinar o quê? Treinar força, hipertrofia, potência, força e resistência? Vou fazer aeróbio? Tá entendendo? Ah, entendi. Então tem... Eu falei: amigo, Não é assim. tanto que existe, e eu venho agora, eu tô com uma norma junto à Secretaria de Saúde, por quê? Porque existe um grupo de risco e as pessoas esquecem disso. Cardíacos, trombóticos, quem tem surto psicótico, quem toma tarja preta, quem tem pressão alta, glaucoma. E os ambientes hoje, que nem eu fui numa CrossFit em Sorocaba, atendi 70 pessoas. Certo. Então tem que mandar uma anamnese antes. Depois teve um evento, o Hype Dogs, que é para os cachorros e para os donos. Essa vez a gente só expôs as banheiras porque foi no Shopping Vila Olímpia, não podia imersão. Mas se vai fazer imersão, tem que preencher a anamnese. Porque senão... Termo de responsabilidade. Senão, alguém. exato. Ou a pessoa se mata. Exatamente. A pessoa se mata. Ainda, em 2024, uma youtuber faleceu dentro da banheira. Ela trancou a porta, pôs a câmera, que é legal, né? Fazer o post fazendo a imersão no gelo. E a hora que ela entrou, você hiperventila pro seu corpo achar a homeostase, entrar em equilíbrio. Só que ela escorregou. E aí ela engoliu água e faleceu. E mais de 10 tiktokers foram pro hospital com hipotermia. Porque a palhaçada é quem fica mais. E não tem nada a ver, né? Porque não é cada sobre corpo, cada corpo suporta uma temperatura. As mulheres suportam menos que os homens, por causa do sistema vascular. Então, assim, tem muita ciência por trás. Não é assim. Mas o gelo, ele é uma grande âncora. Eu gosto de usar nos meus team buildings ou empresa, ou quando eu acompanho processos, né, mentais, físicos para mentais, porque ele é uma âncora. Porque quando a pessoa entra ali, você tem uma memória uterina. Então o professor da base, que é meu professor da pós-graduação de neurociência, o que ele fala? O ser humano começa a ampliar a consciência quando ele sente dor e quando ele respira. E o que a gente faz quando nasce? Corta tudo, você sai com aquela dor e você começa a gritar para respirar, né? Você dá um berrão, chora para respirar. Sai agoniado, parece, e o gelo, quando você entra, você já fez? Já, mas foi pra saúde, mas é horrível. Então, o que você sentiu? Dor. E você... Nossa, exatamente, eu queria sair logo. E você faz um clarão na sua cabeça de sobrevivência, que é o sistema nervoso simpático. Você Né? não pensa em nada, só Não, sai. sair, exatamente. Então você vê nessa... Dá até arrepio. Nessa hora que você não pensa em nada, que você usou a âncora. Você usa a âncora e aí você sempre vai lembrar do processo que veio antes. Então, conversa, movimentação física para abrir tudo que está travado, respirações conscientes para a pessoa acessar essa ideia ou a ideia que ela quer atingir. Gelo, aí você carimba, faz a âncora, sai, mais respiração. Porque com aquela âncora você fixa e você ativa e volta o seu sistema nervoso com as respirações. Então você vê o processo que é. Sim, então não tem um dia de imersão lá comigo, que são às vezes 2 horas, 2 horas e meia. Eu tenho esse trabalho. Acompanhamento de 3 meses. Aí eu vejo parte física, respiração, o mindfulness e conduta. Visito a empresa das pessoas. Certo. Então eu faço esse acompanhamento. Esse é o meu trabalho hoje. O seu público principal é o empresarial. É o empresarial. E é difícil lidar. Eu digo porque hoje em dia é tudo muito ter, né? Que nem a gente falou no começo. Ter. Até chegar no ser, você deve estar tendo um trabalho. Mas é uma chavinha, porque olha que legal.
Então vamos falar assim, quem vive no ter, você vai logo no físico. Quando é no físico, você precisa chocar. Então jejum intermitente. Certo. Tiros na esteira, ou na bicicleta, ou na natação. Faz o banho gelado. Olha que legal. Isso tudo é o quê? Choque. Choques, tudo no físico. Tudo no físico. Quando você choca o físico, você gera neuroplasticidade. Olha a sequência. Gerou neuroplasticidade, o cara vai falar, opa, tô com uma ideia diferente a respeito disso aqui. E ele começa a evoluir. Então, pelo físico, usando algumas ferramentas de choque, você consegue levar ele para aspectos, sair do ter e ir para o ser. E aí começa uma outra conduta. Pô, tô dando tiro, como que eu posso para melhorar meu tiro, minha potência, minha resistência cardiovascular? Vamos respirar. Aí ele começa a respirar. Eu não quero, porque é assim, né? Você fala assim, eu nunca vou meditar, nunca vou fazer algo que eu fique parado. Aí ele começa a meditar. Aí na meditação ele tem um eureka, que é quando todas as ideias vieram de eureka. Aí eles, pô, tá, não, agora veio. Não é que veio. Você vai ampliando o seu sistema neurológico, vai capacitando ele, por isso chama-se, quando você quer ser bom num assunto, você tem que fazer uma imersão, né? Você tem que pegar aquilo lá. Então 45 horas num assunto, você é um amador. 10 mil horas você é um profissional. Olha que legal. Nossa. E isso quem explica isso? A neurociência, porque em 45 horas vivenciando aquilo, você amplia suas redes neurológicas e você passa a ser um amador. Você tem um certo controle sobre aquilo. Sim. E não tem responsabilidade. Às vezes o amador não joga melhor do que o profissional porque ele não tem responsa. Ele ama. Tá de boa, ele gosta do que ele faz. E aquilo não é, né, responsabilidade. É um peso pra Exato. ele. Quando você vira um profissional, muitas vezes passa a ser um peso. E aí, quando passa a ser um peso, é o que tem no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Que é o que? O mindset, stuck mindset, que eles chamam no livro. Que você fica preso. Eu tenho que ser a melhor estudante. Nossa, eu tenho que tirar 10. Eu tenho que agradar meu pai. Eu tenho que agradar minha mãe. E aí você fica stuck. Você não é flow. Quando você não é flow, você não vive. Você não tem prazer no que você faz. Exatamente. O prazer vai embora. Vai embora. E aí, são as suas atitudes... Você vai sair daquele estado. E é o que acontece hoje com as pessoas, né? Aí começa a comer, depressão, começa a beber, abusa do sexo. Então são vertentes que tiram a energia da pessoa e tiram ela do caminho, tiram da felicidade. E até o celular, né? As crianças hoje aí o tempo inteiro no celular, buscando a dopamina, buscando esse prazer momentâneo. Então é dessa maneira, chocando, usando esses exercícios, fazendo um bom acompanhamento, e aí você vê transformações maravilhosas. Desde a pessoa que era obesa e emagreceu, com pessoas que tinham objetivos na vida e conquistaram, ou reorganizaram famílias. Isso é muito bonito. Desestruturado. Ou até, como os meus amigos me chamam hoje, para estar com o filho deles. Porque Isso é muito legal. Viram o que foi o desenvolvimento do Gael. Então eu levo ele, quando eu fui na escola, na Start lá em Alphaville a primeira vez, eu levo o Gael pra falar. O Gael ele também fala. já fala. Não, falar você fala, isso eu sei. Não, ele puxa o exercício. Você faz. Ele faz também. O exercício com a galera também. E como é Gael fazendo esse exercício? Dá uma palhinha. Quer Você vai falar inglês? Pode ser. Vai falar inglês? Yes, I will. You can train her mind. Eu falo em português, você fala fast, inglês. Como você faz esse trabalho com seu pai? Sim, primeiro. You can speak in first- English. English? Yes. First, my dad taught me. We did the exercise, we breathe. It's good. Then I apply my own creativity, my own imagination in use to the same structure. Or I can change the structure. Like one my dad likes to do, imagine a blue ball of light going down to your head. You feel calm. Then I can use the animals and idol to make you feel something good and make you feel calm, able to think. Then I apply the breath, meditation, and we wake up.
Até que eu consigo entender algumas coisas, porque eu fui falando devagarzinho. Porque se fala rápido, eu falo misericórdia, calma aí, stop tudo. Que esse exercício que ele falou dos animais, eu usei bastante com ele. Até fiz na parede de casa, onde tinha o nosso primeiro tatame da garagem, eu peguei o símbolo do Harry Potter, coloquei um urso, uma cobra, um leão e um tigre. Então, no final do treino, a gente ficava de frente e trazia, porque são arquétipos. Tá. Cada animal tem um arquétipo. Nossa, muito interessante. E aí, quando, por exemplo, todo mundo que olhar uma águia e olhar um leão, um tigre, tem um aumento na dopamina. Sim. Você olha o animal, então é um arquétipo. E Jung estudou muito isso, né? Ele viu que os seres humanos já tinham esses arquétipos programados. Só foram libertados. E daí quando você olha, você estimula. É como se eu falar pra você, Priscilinha, fecha os olhos um pouco. Fecha os olhos. Imagina que você tá num banco, sentada, e uma leve brisa toca a sua cara. E atrás de você tem uma grande árvore, cheia de folhas, bem verdes. E o sol é bloqueado por essa árvore. E você se encontra embaixo da sombra. Uma sombra fresca. E você escuta o barulho das árvores, que balançam como uma mãe balança um bebê no colo. E durante alguns segundos você se aprofunda e você relaxa. Relaxa o trapézio. Aí, voltando. Usa os 5 sentidos. Literalmente. Toque, smell, a vista, o cheiro, né? E qual é o último? O som. O som. Eu só não deixei levar mais, porque senão eu não volto. Vê? Mas Então esse se é eu um deixasse arquétipo. levar, A árvore, o banco e a sombra tudo. é um arquétipo de calma. Então o mestre leva. ele te leva. Pra calma. Então quando você sabe manejar essa estrutura, né, ou posicionar algumas situações, você consegue estimular o ser humano no formato que você quer. Geralmente os mestres nas vendas eles são assim. Eles começam a colocar coisas para levar a pessoa a fazer a compra. Como que se diz? A indução, né? Você vai induzindo, Vai a pessoa não induzindo. percebe. Não percebe. E já Porque foi. o cérebro ele é matemático. Ele tem uma matemática que ele sempre vai por aquele caminho, porque é segurança. Quanto mais inseguro você tá, mais energia você gasta. O que o Gael falou no começo. O cérebro ele é preparado para sobrevivência. A sua mente vai fazer você evoluir. Mas se for pelo cérebro mesmo, você não sai de casa. Não mesmo. A gente fica preso. Você fica lá comendo, mexendo no telefone, porque lá você tá seguro Exatamente. e você Ninguém tem vai te prazer. incomodar. Ninguém vai te atrapalhar. E você tem Né? prazer. Ainda mais agora, gente, com o celular na mão, tá tudo ali. Mudou bastante. E isso atrapalha muito. Essa questão. Então, eu falava com meus amigos pelo Gael, porque tudo que ele estudou, todo o conteúdo que ele estudou pelo celular, pelo iPad. Então, conteúdo de YouTube, um YouTube controlado, né? Então, tudo que ele abre no YouTube, abre no meu telefone. Mas ele sempre buscando conteúdos que enriquecem a cultura dele. E, Isso. poxa, se você tem acesso a livros infinitos, conteúdos e vídeos maravilhosos, Por que não? Por que não usar? Agora, você ficar no WhatsApp, aquele jogo lá que eu até tirei do celular dele, qual que é? O Roblox. Roblox. Porque acordava às 7 da manhã, os meninos do prédio já mandam mensagem. Já Vamos entrar, mandou. vamos entrar. Isso vicia. Vicia. Entendeu? Você começa. E eu falo pra ele, é lógico, ele é uma criança e não tem 100% do cérebro formado, mas o que você agrega jogando? E o que você agrega jogando, Gael? Nada. Nada. Mas e quando está jogando? O que você sente? O que você sente? Eu me sinto me divertindo. Sente inserido, né? Que é assim que eles. Aceitação, né? E assim que existe a mente coletiva, né? Que te leva, por isso que 98% das pessoas vai com a mente coletiva. Você tem que ser bonito, você tem que ser rico, você tem que ser forte, você tem. Se você não for assim, você não vai ser aceito. Você não pode falar em público, né? Todo mundo tem medo de... Qual é um dos maiores medos? Falar em público. Por quê? Porque foi Exatamente. condicionado que não podia. É porque você está ali sendo julgado. Porque aí você aprende a julgar, né? Exatamente. Então se você julga, você acha que você vai ser julgado.
E já ele foi treinado assim, ele sobe no palco, ele fala. Então assim, tudo é treino. Então se você tirar tá presente com seus filhos, você cria oportunidade para eles entenderem algo maior. Né? Não, eu não quero que ele seja nada que eu não fui, ele tem que escolher as coisas dele. Você dá a base filosófica, está do lado, né, nas situações mais desafiadoras, eu acho que a função dos pais está do lado. Caiu, levanta. Se cortou, vai tomar ponto, a gente que leva. Sim. Mas são essas situações, tanto emocionais quanto psicológicas, que eles vão crescer. Senão, também vira o que a gente tem visto por aí, né? Exatamente. É terrível. Júlio, dá palestras também, né? Sim. Sobre... Palestras, elas podem ser ou globais, né, que são os 3 pilares do sucesso absoluto. Sim. Geralmente são isso, que aborda a parte física, a parte de respiração, parte de meditação e essa parte do desenvolvimento, que entra um pouco de PNL e a construção da tela mental. Porque é o que eu falei para você da responsabilidade da pessoa que está conduzindo, né? Às vezes é interessante você fazer uma técnica de switch ou até de cura rápida de fobia, para trazer o pensamento daquelas pessoas por nada e depois fazer a respiração. Entendi. Do que chegar, vamos lá pessoal, cheguei aqui, vamos respirar. Só que e se o cara tá ali com muita raiva? Ele vai potencializar aquilo. Faz uma tela mental, ele vai ver ele matando o cara na tela mental. Claro. Se ele tá naquele meio do pensamento de raiva e você abaixa a frequência dele. Agora cria a imagem perfeita que vai se realizar ali. Estrangulando. Exato, olha a resposta. Isso como, né? Sentir tudo isso. Não sentir, mas você se torna responsável a ponto de conduzir. É como você, quando as empresas de cigarro, elas têm que colocar lá que mata, né? Você tem que explicar e fazer manobras, como eu fiz com você. É uma manobra para trazer você para um estado mais calmo. Porque a gente começa numa gritaria, num fervor. E tem que voltar. Tem que voltar. E aí você cria um estado, às vezes você acalma mais, tem respirações que são mais fortes, mais vigorosas, que tem pessoas, por exemplo, se a gente pegar os SEALs e os Mariners, antes de entrar numa operação, eles costumam fazer a respiração quadrado. Então ela sobe em 4, segura 4, desce em 4 e segura 4. Por quê? Eles têm que baixar um pouco. Porque quando eles vão fazer uma operação que tem óbito, eles ficam até sem dormir, né? Eles ficam dias sem dormir para não hesitar. Você dá o comando, é que nem cachorro. Vai e pega. Os caras vão e pegam. Então eles acalmam um pouquinho, porque eles estão num estado muito alto de agressividade. Agora, tem pessoas que às vezes estão com sono, vão dar uma palestra, você faz uma respiração vigorosa. Né? Você faz uma respiração a Dog Breath, por exemplo, que o Rickson Gracie sempre aparece fazendo, sabe? Aquela bem... Sim, bem forte. Bem forte, rápida, curta. Me dá tontura isso. Eu já fiz, eu quase tive um troço. Então, por quê? Isso é a questão que eu te falei. O oxigênio e o dióxido de carbono. Tem que ter um equilíbrio entre os dois para a hemácia poder carregar esse oxigênio dentro do corpo. Quando a gente não está treinado na respiração, geralmente a gente aumenta ou um ou outro. Porque a gente não tem coordenação, a gente não tem frequência. Então eu faço assim nos meus treinamentos de respiração. Entra na Dog Breath e fica o máximo que você consegue, o cronômetro. Dá 10 segundos. Legal, 10 segundos. Mais um ciclo, 10 segundos. Daqui 2 semanas, 30 segundos. Vai aumentando. Porque é treino, é que nem supino. É como uma flexão. Entende? É o diafragma, o maior músculo do corpo em superfície. E o diafragma bem trabalhado, ele massageia todos os órgãos, até uma pequena pelinha que tem próximo ao coração. E a gente trabalhando os órgãos e massageando os órgãos, a gente ganha longevidade. Né? E tudo isso tá ligado à longevidade. Se a gente pegar, hoje em número em percentual de grandeza, para você ter longevidade, primeiro, coração. Então você fazer uma atividade aeróbia, né? Você tendo boas emoções, que refletem no coração. Tô lascado. Coração. Segundo, pulmão, respirações. Terceiro, é a quantidade de músculo que você tem nos membros inferiores, treino físico. Olha que legal. E isso aumenta a sua longevidade. Sim. Biológica, né? Porque a hora que você vai ou que você não vai, não é essa a questão. É o que eu falo, as pessoas vendem isso, você vai viver mais, não necessariamente. Você vai viver o que você tem que viver melhor. Qualidade. Você vai ter qualidade, isso. É que aí não vende tanto. Sim. Que vende é que você vai viver mais, porque ninguém quer morrer, né? Extremo mesmo. Porque você vende a dor é a morte.
Qual o maior medo do ser humano? Morrer. Morrer, né? Claro, você não Morrer. tem entendimento da morte, então A o maior gente medo sabe é... que vai encontrar. Seguradora vende o quê? Morte. Morte. O carro, o furto, né? Ninguém tá vendendo... Não, é só o que apavora. É, o que apavora, que aí Opa, vou chega comprar. apavorando, os caras compram. Isso aí é uma Exatamente. pena, mas é o cérebro, né? Sobre isso. É o cérebro Tem que mesmo. trabalhar pra venda. Acho que eu vou começar a usar essa técnica pra eu começar a me vender. E aí desses exemplos, né, até de construção dos seres, de treinar pessoas, o que ficou assim de exemplo que a gente foi buscar, que o Gael também deu uma palestra, o exemplo legal de dar é do Alexandre o Grande, que ele estudou, que ele fala um pouco aí, Fala um Gael, pouquinho na que ele palestra. usou o exemplo do pai, não foi isso? Sim. You can speak in English if you want. Yes. I will both. Ok. Alexandre o Grande foi um dos maiores conquerors de toda a Terra. E o que ele fez? He conquered Persia, a Pérsia, que foi a ideia do pai, porque ele foi um conquistador da Macedônia, que não era um lugar famoso da Grécia. Só que o Alexandre, ele ficou muito inspirado pelo pai. E ele conquistou o sonho. Ele conquistou a Pérsia. E ele sempre queria conquistar mais. Ele nunca esteve satisfeito. Ele conquistou a Pérsia, conquistou parte da Índia. Só que quando ele voltou, ele morreu. 32 anos. Uma das maiores impérios acabado. Eita. Mas he gave a lot of knowledge throughout all the world. Por todo lugar que ele conquistou, ele deu as informações da Grécia. Ele deixou. E ele uniu todo mundo para um lugar que todo mundo pode cooperar. Uhum. Mas todo esse poder, todo mundo ficou lutando pelo poder e destruiu. O que ele fez? O que ele fez? Mas ele foi o cara que levou, então assim, o pai estimulou, Ele ia levar. levou pra frente porque a nossa função é essa, né? Eu tive a oportunidade de treinar o Dr. Marco, que foi o segundo lugar em Prêmio Nobel de Neurociência. Ele falou algo pra mim há 20 anos atrás, ele falou assim, tudo que você fizer vai pro seu DNA. Agora, logo vai ser provado isso e você vai transferir pro seu filho. E nessa época na minha família não tem ninguém com a inteligência musical. Aí eu decidi estudar violino. Foi difícil, mas fui lá, estudei 2 anos e participei de um concerto. Você vê, o Gael hoje violino toca é muito piano difícil. e toca violão. Mas essa transferência, então o Alexander the Great, o que ele fez? Ele foi à frente, o pai estimula, essa é a nossa função, o filho vai evolui, né? E ele teve uma consciência ampliada. O que ele fez? Pegou todo o conhecimento, que é o que eu faço, que é o que você faz, todo o conhecimento que ele tinha e deixou à disposição do mundo. Então agora, assim, tá aí no... Deixou o legado dele. Deixou o legado dele. Deixou o legado dele. Então, E é o que você tá fazendo? com o Gael, e com Gael. certeza, pegando os exemplos, estudando, aprimorando, ele está se aprimorando, né, muito, ele vai deixar outro legado. E essa aqui, né, que a gente fala, qual que é a função do ser humano? Procriar, né? Procriar. Mas não é só procriar, criar outro ser humano e fazer filho, não é isso. Até na parte neurológica, neurogênese, você vai procriar células, porque você vai se testar. Você vem aqui para passar por experiências. Exatamente. Troca de experiência. É uma troca entre os seres humanos. E a troca ela é feita com muito maior prazer se você ajuda, né? Sim. Um outro se ajudando. Eu acho que a conexão tá aí. É essa troca. E, Ju, o que você, como treinador de pessoas, o que você pensa? Uma frase sobre, literalmente, pessoas. Nos dias de hoje. Uma frase que me veio na Que cabeça. vem na sua cabeça sobre a sua profissão, que é treinar pessoas, que é ajudar pessoas a se encontrar, ter o sucesso absoluto nos dias de hoje, que tá tudo tão
Nos dias de hoje, Gritante. o que eu trago para as pessoas, e aí cada um traz a sua origem, né? Eu nasci numa família que eu escolhi meu pai era militar da rota. E o que ele trouxe para mim? Disciplina, disciplina e disciplina. Assim como eu vi outro dia o filme do Chico Xavier, né? Quando ele ouve do Emmanuel, você quer mesmo fazer isso? Quero. Você só precisa de 3 coisas. Do quê? Disciplina, disciplina e disciplina. E foi isso que meu pai me ensinou. E a partir desse ponto eu sei que tudo que eu for disciplinado, mesmo que eu não tenha a capacidade atual, que né, eu não tenho as conexões neurológicas necessárias para aquele assunto, até o violino eu fiz. Então qualquer coisa que eu treinar, estudar, sentar o bumbum na cadeira e me dedicar, eu vou conseguir. Eu vou alcançar. E é isso que hoje se me fizerem a pergunta assim, Júlio, se você morresse hoje, você morreria feliz? E já faz um tempo que eu respondo isso, que sim. Porque quando você consegue transferir o seu legado, quando você consegue passar suas informações para alguém, como eu fiz com o Gael, você tem um prazer que não dá para comunicar isso. Que você fala, se acabou agora e a gente não tem controle sobre isso, sucesso absoluto. Não é? É tipo, foi feito legal. É. Está ainda. Está, sendo não, feito. enquanto tem tempo a gente vai Já trazer, vai depois fazendo. também continua, mas é aquilo, você, né, eu me dediquei, botei energia e consegui transferir a ideia. Né? E você, Gael, com tão pouca idade, tendo essa bagagem que seu pai te ensinou, como que você se sente? Eu me sinto bem. Você gosta de dar as palestras, de ajudar? Sim, eu literalmente gosto. ajudar outras pessoas. Sim, eu me sinto bem fazendo isso. Isso Eu sei é com muito bom. todas as coisas que o meu pai me ensinou ao longo da minha vida, eu vou usar Não, com pra me certeza. melhorar e ajudar as outras pessoas. Isso é muito bom. E na escola, você aplica o que seu pai te ensinou ou não? Na escola você é o Gael bagunceiro. Opa, já te dedurei aqui. Gael bagunceiro. Já E foi, já fui lá falei na aqui. diretora, já fui. Já conversei com ela. Então você é disciplinado ou não? Olha eu colocando o Gael Na parede. em calças curtas. Vai. Na escola, as coisas que eu estudo em casa, sim, eu uso pra estudar e pra melhorar minha consciência. Também com a professora. Mas pra fazer amigos, que né, é legal fazer amigos na escola, senão você fica solitário. Do seu lado. E as pessoas na escola, eles têm uma consciência diferente. Aí eu finjo que eu tô menos, aí fico bagunceiro pra fazer amigos. Senão eu fico nerd do grupo. Não é? Senão você vira um nerd. Aí tá vendo como você usa as técnicas do seu pai? Astuto, né? Tem que ser astuto. Tá vendo? Gosta assim. E muitas vezes, se você não tem uma cena que eu vi de um filósofo que ele não ingeria álcool, mas ele sentou numa mesa com todo mundo bebendo vinho. Ele falou, uma taça, por favor. Ele tomou um gole, aí todo mundo chamou a atenção de todos, conversou, e aí ele falou, agora eu preciso sair que eu tenho muito trabalho a fazer. E vocês? Então assim, ele não bebe, mas bebeu. Sábio. Deu um gole, que é o que o Gael falou. Isso é sabedoria, porque sabedoria. o Superman é demais, só que ele veio de Krypton, ninguém quer ser que nem ele. Todo mundo olha e fala, uau, que bonitão, que forte, Mas ninguém quer na vida. mas não dá, Sei, então bom. não vai tentar. Agora, se você não se humanizar, e quanto mais conhecimento você tem, é natural que você queira se isolar. Sim. Porque você olha para as situações e você fala, não tenho mais isso. E você Né? tinha que falar. É sério, que é isso? mas se você também não pisar lá, você não vai ajudar ninguém. Qual que é a nossa função? Né? Tá escrito, você não vai passar na porta sozinho, então alguém tem que vir na sua mão. Exatamente. Alguém vai ter que passar junto. Então não adianta sair fininho, que é bonito. Eu acho assim, eu vou pro Tibete, meditar lá no morro, legal, mas lá na montanha não vai acontecer nada. Não. Ninguém vai te provocar, né? Vai Você tá de boa, tranquilo. ninguém vai querer pegar seu emprego, ninguém vai te roubar, ninguém vai falar mal, ninguém Vai estar perfeito. vai estar. Vai estar no seu conforto. Então eu até acredito que essas situações, você pegar um período e fazer um sabático, um período que você fica isolado, ótimo. Mas volta pra guerra. Exatamente. Volta. Vambora Que é lá que pra você guerra. vai evoluir, né? Não é a criança que foi testada.
Que aí ela criou mais novas células. Não é que tem aquele filme? Qual? 7 anos em Tibete? 7 anos no Tibete, do Brad Pitt, né? É, Que ele aprendeu bastante, você viu? sim. O cara era um xarope, né? Doidão. Ele era um saco de pessoas, você vê? Aquela pessoa saiu do limbo e conseguiu A evolução. a evolução. Só que ele não podia ficar lá. E ele voltou pra guerra. Sim, É isso. né? Porque não ia ficar só. a evolução, Aquele ia é o exemplo, passar aquele filme é pra outras maravilhoso. pessoas. Porque a gente sai daquele estado nosso, cada um tem o seu, né? Sim. Igualzinho ele, você viu? Ignorante, se achando, tratando todo mundo como nada, de acordo com as nossas posições aqui, né? Né? Às vezes a gente faz isso. E aí ele foi lá, teve a oportunidade de estar com o esqueci o nome da santidade, nome? Dalai Lama, que é o Isso. nosso, com a Obrigada. santidade, que seria a representação do que tem divino dentro da gente. Ele encontrou aquilo, teve informação daquilo, e aí ele viu, meu Deus do céu, né? Quem eu era, mas onde ele chegou, e depois ele volta. Mas o bom é que ele reconheceu. Claro, Sim. e eu acho que é aquilo, né? Existem 3 formas de você evoluir aqui na Terra. A primeira é o sofrimento. A segunda é a meditação. E a terceira é a imitação. Você já tem um ser, né? E a gente tem grandes exemplos aí. Você imita aquele ser, você vai conseguir a evolução. Né? E a meditação você acha as respostas, que é o justo. E a experiência a gente passa várias vezes, né? Sente Tem que dor, passar, né? sofre, e aí vai, e aprende e cresce de novo. Não é? Não, crescer aí já não dá. Não dá. Aí não dá. Aí já é uma Não foi- outra não foi vida, uma outra evolução, para uma outra encarnação. Crescer. Calma, gente. Já é muita informação para esse ponto. Também não força, né, Júlio? Não, por favor. Não força querer a venda do seu produto, né? Tá querendo vender demais. Não venda, que aqui você não troca, não. Tá querendo vender. Aqui não. Crescer essa... Júlio, queria ficar aqui conversando horas, porque o assunto tem muito mais para ser falado. Mas infelizmente acabou o nosso tempo. Não. Porque aqui é tudo muito rápido. O assunto é muito chora. bom. Chora não, que eu também choro daqui. Seu pai quer que eu cresça, mas não dá. Vai dar. Não dá pra crescer por fora, a gente cresce por dentro. Não, no meu caso é capaz de eu crescer pros lados. Vou parar por aí, tá? Para por Vou aqui, parar encerra por o podcast. Vamos encerrar. Pra 2026, os planos. Plano para 2026, fazer uma plataforma que eu possa atingir o maior número de pessoas. Certo. Conseguir com que o meu projeto entre nas escolas, para que as crianças tenham acesso a isso. E desenvolver esse processo pedagógico aí junto com outros profissionais também, para poder entregar o melhor possível. Nossa, Esse é o meu objetivo. Pode contar aqui que eu dou os gritos também. Vamos lá, Priscila. Obrigado, vai ser legal. Né? E você, Gaelzinho? Eu quero me melhorar, estudar mais, aprender novas coisas e ser um Gael melhor. no Ó, próximo ano. muito bom. E tá aprendendo japonês? Já tá aprendendo ou vai aprender? Começou a estudar. Comecei. Eita lasqueira, que agora eu quero ver você aqui falando japonês. E o francês? Tu parles outra langue? Você fala outra língua? Só português? Inglês? Male português, meu velho. Male o português. Speak a little bit French. Male. Oui, je parle français parce que j'ai vécu en France un certain temps. Et c'est plus très bien là. Mais j'ai pas parlé avec quelques personnes. Et j'ai appris le français pour parler avec tout le monde. Tá conectados a Paris, meus amores. E assim nós vamos encerrando, agradecendo essas duas figuras maravilhosas, Júlio e Gael. Temos um singelo presente, as canecas. Vocês podem levar para poder lembrar Cheers. dos conectados. Parabéns. Não esquecer nunca mais. Obrigado, viu? Né, Júlio? Obrigado. Obrigada a Priscila. vocês por passar Adoramos. tanta informação, tanta coisa boa. Isso é conexão. Só tenho que agradecer. Nós que agradecemos. Obrigado por ter Obrigada. chamado a gente. De nada. E vocês vão ficando por aí e eu vou ficando por aqui.
aqui, que semana que vem tem mais Conectados com vocês, comigo e os nossos convidados. Até semana que vem. Beijo! Aí.